Olá, tudo bem? Bem-vindos ao site Rastros das Utopias. Sou o professor Fossati. Hoje vamos abordar um tema interessantíssimo, que vai envolver todas as utopias. Entretanto, esse é um tema instigante porque sempre foi pensada pelo homem, que é o tema da imortalidade. Rastros da imortalidade, portanto, é alguma coisa interessante de se pesquisar no momento que a gente vive. Não é? A palavra utopia, por exemplo, ela merece um destaque especial nessa nossa live. Tá? Moore forjou esse termo utopia foi um termo que ele criou no grego, ou significa não, utopias, topos, é lugar. Então, um não lugar. É importante notar que, não confundir, que utopia é diferente de utopia, por exemplo. Utopia quer dizer um lugar bom, né? É um lugar do bem. Né? E já tem uma outra palavra interessante que às vezes a gente confunde, que é distopia, que é um lugar do mal. Não é? Um sistema totalitário de governo, por exemplo, autocrático, imposto pela força, o controle do Estado, uma comunidade limitada às suas liberdades. Não é? E temos alguns exemplos que a gente pode citar aí, algumas obras, e não são poucas, não é? Mas duas já dá para ter uma ideia de colocar essa ideia de distopia. Pode-se pensar, por exemplo, na obra de G. Wells, né, em 1984, que é uma crítica que ele faz ao comunismo, né, quando voltou numa viagem da Rússia. Então, George Orwell, ele busca identificar ali a vida daquela comunidade que ele visitou, e aí ele passa a entender que aquele sistema está permanentemente buscando que o cidadão faça uma autocrítica sobre os seus erros e está sempre controlado pelo Estado. Bom, isso com relação à ideia de utopia socialista seria uma das mais fortes, entre outras tantas que nós vamos ver. Mas tem outra utopia aí, que é a utopia tecnológica, podemos dizer assim. É a de Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo. Ali há uma vigilância, um controle do Estado, um controle genético, uma seleção genética, né, dos seus súditos na sua especialidade. Então, serem geradas pessoas para determinadas atividades próprias, digamos assim, que são oferecidas já no laboratório, na geração daquela pessoa. E existe a distopia também de outros autores, entre eles figuraria Ernest Bloch, aquele autor do Princípio e Esperança, que trabalhou muito as utopias e que, acima de tudo, ele coloca a ideia de distopia como alguém que quer viver um tempo passado, quer reviver aquele tempo que era tão bom, não é? Aquela calmaria, não é a agitação de agora. Então, essa ideia de reviver o passado, essa ideia de buscar novamente o que foi, para Ernest Bloch, é uma distopia. Bem, posso dizer então que as referências seminais, né, desse gênero literário, ela tem um suporte e repousam sobre a utopia de More e a República de Platão, evidentemente. Tá? Tais narrativas normalmente são resultados de sonhos, pesadelos acordados, mas elas escondem segredos que são revelados por suas trilhas, suas pegadas e seus rastros. Daí a nossa live se chamar Rastros das Utopias. A maioria das utopias dizem não dizendo. As verdades se escondem nas narrativas. Por fazer uma crítica política, social, econômica, ganha certa força, principalmente quando avança sobre o mundo das tecnologias. E nós estamos vivendo um mundo das tecnologias. Nós vamos chegar lá. Uma das minhas preocupações são as utopias autárquicas, autônomas, que podem ameaçar a humanidade e, com isso, uma preocupação muito grande, que eu tenho, porque eu trabalho no meu pós-doc de filosofia, a ética na inteligência artificial.
Mas isso nós deveremos abordar posteriormente. Por exemplo, pensar as utopias sociais. Para Mori, o que seria uma utopia social? É um lugar que não existe, ele disse. É uma comunidade que vivia numa ilha, num lugar sem opressão, né, sem tirania, onde habitava a paz, a harmonia, um lugar que a comunidade vivia feliz e, portanto, é um lugar difícil de encontrar. Né? Talvez seja por isso que nos referimos, às vezes, às utopias, sempre apontando para coisas impossíveis. Né? Às vezes nos perguntamos até, será que tudo que é utópico é impossível? Para responder esta questão, nós vamos então seguir os rastros de algumas utopias. Né? Ao abordar esse universo das utopias, e quem sabe poderemos dizer assim, que nem tudo que é impossível é impossível. Isso é importante, porque vários autores classificam as utopias em função do que cada uma descreve, da sua narrativa. Né? Há um sonho a ser realizado, uma vontade a ser atendida, mas é impossível. Um lugar feliz de morar, mas é impossível. Um remédio para uma doença, mas é impossível. A engenharia genética, o que ela vai contribuir? Ah, é impossível. A imortalidade, é impossível. Então, existem estudos que estão permitindo ao ser humano viver mais, mais e mais, para o desespero da previdência, evidente, né? O universo das utopias socialistas, né, além da utopia de More, a utopia de Platão, né, da República, né, nós temos a utopia de Charles Fourier, Sociedade Industrial, de Campanella, né, que era um monge, Cidade do Sol, de Francis Bacon, Atlântida, Nova Atlântida, Garganta de Rabelais, Cândido de Voltaire e de Bloch, Thomas Miseler, que foi um teólogo da Revolução, de Euclides da Cunha, nós podemos citar Canudos, entre tantas outras utopias na área social, nós podíamos nos referir aqui a Jean Pitfields, na sua obra Socialismos Utópicos, que fala mais de 20 utopias socialistas e algumas utopias até anarquistas. Então, evidentemente que a gente está falando de utopias socialistas, nós podemos falar de utopias arquitetônicas, utopias técnicas, utopias médicas, geográficas, dependendo do autor que em si ele classificou essas utopias, certo? Sabemos que o Homo sapiens sempre buscou desafiar os sonhos impossíveis. Né? Sabe-se que as visões oníricas disparam a criatividade, a inovação. Em alguns casos, já nasce carimbada essa criatividade, essa inovação, como algo impossível. Né? Portanto, chamar de utópico uma ideia significa mais ou menos recepcionar com descaso, significa sepultar aquela ideia, né? Para o desagrado daquele Arns Invenente, ou seja, daquele inventor daquele artefato. Então isso é muito triste pensarmos que alguém tem uma ideia e a gente se colocar no lugar de quem tem uma ideia e alguém dizer assim, isso é utópico, isso é irrealizável. Francis Bacon, ele é de uma idade, de um período que corrigiu um pouco isso aí. Né? Como é que ele corrigiu isso aí? Bom, Francis Bacon é de 1560, 1626, ele é do século do Iluminismo. Tá? O que era o Iluminismo? O Iluminismo estava ali a oportunidade de as pessoas se revelarem, serem livres para pensar segundo a sua razão. Né? Era uma reação ao absolutismo. Bom, Kant já referia-se ao iluminismo dizendo que o homem ganhou a sua maioridade no iluminismo, ou seja, passou a utilizar o tribunal da razão, passou a decidir por si mesmo, passou a analisar as coisas por si mesmo e não esperar que outro pudesse ler, que outro pudesse entender a realidade de forma que, ao entender, pudesse transferir esse conhecimento para alguma comunidade. É importante que cada um possa ler, analisar, refletir e sentir, na verdade, o que viria a ser, tá, essa ideia que está sendo proposta, essa narrativa. Para Bacon, os inventos são criações, são imitações das obras divinas. Veja que interessante isso. Para Bacon, os inventos são criações, tá, e imitações das obras divinas. Então, Deus
gostaria e colocou para nós a natureza para que nós pudéssemos desfrutar dela. Então, importante significa aqui é lapidar essa pedra bruta, desvendar as infinitas possibilidades que adormecem no útero da natureza. Esta é a ideia que vem ao nosso encontro. Então, nós não podemos fugir daquelas criatividades, daquelas inovações que são propostas. A natureza está aí para subsidiar exatamente essas novas ideias. Né? Bom, Heráclito, é claro, grande Heráclito, né, de 540 a.C., já dizia e alertava nos seus versos o seguinte: a natureza gosta de se ocultar. A natureza ama se ocultar. Portanto, cabe ao homem sapiens desvendar os seus segredos, desvendar os seus mistérios, conforme observamos atualmente. A inquietude do homem, do ser humano, frente aos mistérios da natureza, a natura naturata, como se chama, a natureza ao natural, esses mistérios, descobrindo ervas que curam, descobrindo formas de utilizar a madeira, de utilizar o minério, de utilizar recursos, tá, que está à disposição, que Deus colocou à disposição do homem, né, para que ele possa utilizar e fazer bom proveito daquilo. Então, cabe a essa inquietude do homem buscar inovar através desses recursos. Nesta live, então, nós vamos abordar essa utopia que nos interessa sempre, tá? Que poderíamos pensar na mais desejada pelo homem sapiens. Me refiro à imortalidade. O homem sempre viveu preocupado com a morte. Portanto, é natural que a utopia da imortalidade, que vem de há muito tempo, não morra, que ela seja imortal, tá? E está presente entre nós. Né? Podemos fazer uma citação aqui, bíblica, né? Para resgatar um pouco essa ideia da imortalidade. Jesus, quando instituiu a Eucaristia na Santa Ceia, ele disse aos seus apóstolos: quem beber deste cálice viverá eternamente. Pronto. Quando Jesus disse isso, depois, muitos anos depois, isso está em João capítulo 6, versículos 53 e 58. Quando Jesus disse isso, né, começou já, alguns anos depois, a criarem lendas e lendas com relação a este cálice sagrado, que era considerado e foi chamado de Santo Grau. Né? Então, nasce nesta frase de Jesus a busca pelo cálice utilizado na Santa Ceia, né? Que foi um mal-entendido. Todo mundo queria tomar um vinho naquele cálice para alcançar a vida eterna. Mas foi um mal-entendido, nós vamos ver. Na saga do Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, o objetivo não era tanto tomar vinho para ficar imortal, era tomar vinho, não é, na taça do Santo Grau, mas com o objetivo de trazer sabedoria, né, paz, harmonia para o reino de Arthur, né, do rei Arthur. É bem diferente, nós vamos ver, que o objetivo que lhe foi atribuído. Lendas e lendas se criaram em torno disso. Indiana Jones e a Última Cruzada, por exemplo, tem uma cena onde o guardião ele sobrevive 1000 anos tomando água, né, numa cisterna que tem lá dentro daquele palácio incrustado na caverna, na pedra, né, na Pietra, né, e ele vive mais de 1000 anos, está esperando que alguém substitua e continue tomando aquela água para viver cada vez mais. A imortalidade. Aquele homem cansou ali de tomar água e de cuidar do cálice sagrado. Pois bem, então isso já começa a fazer parte de uma lenda. Dan Brown, por exemplo, no seu livro Código da Vinci, ele associa a descendência de Jesus, né, a uma dinastia merovíngica. E essa dinastia, ela é uma dinastia francesa. E na versão do autor, o Santo Grau, ele é mal entendido.
deve-se entender sangue real, né? Este sangue real significaria, para Dan Brown, no seu livro O Código da Vinci, significaria o Santo Grau. Mas também a outra lenda que surgiu é que José de Arimateia teria usado o cálice da última ceia, né? O cálice sagrado, portanto, para recolher o sangue que jorrou de Cristo quando recebeu um golpe de misericórdia dado pelo soldado Longinos após a crucificação. Então vejam como essas lendas avançam de forma a não ser bem interpretadas a ideia do que disse Jesus, das palavras de Jesus. Jesus disse: quem beber desse cálice viverá eternamente. Jesus não falava da imortalidade neste mundo. Vejam bem, Jesus não falava da imortalidade neste mundo, mas ele quis dizer sim, através da Eucaristia, quem comer deste pão, meu corpo, e beber deste cálice de vinho, meu sangue, esse viverá eternamente. Era a graça, era o penhor da eternidade, mas não neste mundo. Portanto, uma das preocupações mais antigas é querer viver mais e mais e mais. Nós percorremos a história, nós fomos parar no período 2800, 2600 a.C. Neste período, temos uma notícia de um rei que ele reinava na cidade de Uruk, que situava-se acima de Ur, e abaixo de Uruk estava a Babilônia, né? Acima, Uruk estava acima de Ur e abaixo da Babilônia. Ali na Mesopotâmia, por exemplo, né? Bem aonde desemboca o Tigre e o Eufrates, não é? Este rei se chamava Gilgamesh. Seu objetivo era buscar a imortalidade. Vejam por que ele buscava a imortalidade. Sabe-se da epopeia de Gilgamesh que foram descobertas numa biblioteca do último rei do Império Assírio, uma biblioteca soterrada com 25 mil tábuas cuneiformes em Nínive. Nínive era uma cidade aonde estava o palácio do rei Assurbanipal, o rei assírio. E ele cultivava muito a cultura dos povos que ele era o rei, né? Mas tinha um problema de como resolver identificar essas tábuas cuneiformes, não é? 2.800 anos antes de Cristo. Mas tinha um outro rei que veio depois, chamado Dario, muito famoso, esse rei da Pérsia, que registrou uma determinada notícia a seu povo numa pedra que é chamada Benstone, que era escrita em caracteres cuneiformes, em persa, babilônico e elamita. Então, graças a essa pedra, Benstone, foi possível traduzir e revelar a epopeia de Gilgamesh. Mas revelou algo fantástico. Junto com essa revelação, veio o primeiro dilúvio, que tem uma semelhança quase igual na determinação de Deus o seu escolhido especial. No caso, foi Noé, no Gênesis, e no caso de Gilgamesh, é o Napishtim. Não é? Então, esse dilúvio nós vamos tratar mais adiante de 3 dilúvios que houveram, não é? Importantes. Um dilúvio é o dilúvio de Napishtim, outro dilúvio, portanto, de Gilgamesh, o outro dilúvio é o dilúvio de Noé, do Gênesis, e o outro dilúvio é o dilúvio de Timeu e Critias, de Platão. Bem, mas olha que interessante aqui as comparações. Se nós vamos olhar essa roseta, essa estela do rei Dario, né, da Pérsia, né, e a forma como foi escrita em 3 caracteres diferentes, né, nós podemos nos lembrar da roseta que o faraó Ptolomeu fez um convite à população
e escreveu esse convite numa estela bem maior, numa pedra bem maior, portanto, isso foi em 193 a.C. Então veja que nós estamos tratando também de uma outra pedra, Benston, que foi escrita em 2800 a.C. Então há uma semelhança aí com relação à forma de como se comunicavam os reis naquela época. A Roseta, ela foi traduzida em 1799, quando Napoleão invadiu o Egito, a gente sabe disso, não é? E as três línguas eram hieróglifos, demócrito e grego. Também três línguas, né, traduzidas por Champollion. Então veja que interessante essas relações, não? Quem foi o Gilgamesh, então? Sabe-se que ele era um semideus. O que era um semideus? Ele era filho do rei de Uruk, filho de Kulab, que era um rei de Uruk, e a sua mãe era uma deusa, a deusa Nissum. Então, esse casal deu origem a esse semideus chamado Gilgamesh. Ele se sabia, portanto, que era 2/3 Deus e 1/3 homem. Mas isso não lhe facultava a imortalidade. Daí era uma fraqueza que ele tinha de ser um semideus, mas não era imortal. Tá? Gilgamesh nos lembra, comparando, a figura de Aquiles, que não lutou pela imortalidade. Aquiles não foi buscar a imortalidade, mas era quase imortal, como a gente sabe. Né? Aquiles era filho de Peleu, rei dos Mirmidons, na Tessália, tá? E a mãe de Aquiles era uma deusa, Tértis ou Circe. Né? Aquiles foi criado pelo centauro Quirion. Né? Ainda quando criança, sua mãe, a gente sabe, mergulhou nas águas do rio Tiges. Né? Esse rio Estiges lhe conferia a imortalidade. Entretanto, os calcanhares de Aquiles ficaram de fora d'água. Daí a sua fraqueza. E conforme o poema épico de Homero, que foi escrito em 1500 a.C., que narra a guerra de Troia, na Ilíada, né, a gente pode ver que o Aquiles ele era imortal, mas a flecha que atingiu ele, atingiu nos calcanhares e conseguiu derrotar o Aquiles. Isso é muito interessante pelo aspecto da semelhança que nós vamos ver com Gilgamesh. Tá? Então veja que já começa a se ver comparações interessantes. O dilúvio, a pedra, não é? A imortalidade, é alguma coisa que está sempre presente entre nós e ainda não morreu. Mas esse Gilgamesh, tá, ele vai ter um encontro muito interessante com aquele que foi o Noé, né, o Noé de Uruk, quando deu o dilúvio lá naquela cidade, naquele país, né, que foi há 2.800 anos atrás, antes de Cristo. Então o Napishtim era o Noé do dilúvio, como a gente diz, e aquele que foi escolhido para sobreviver ao dilúvio assírio. Tá? Era um homem justo, temente a Deus, tinha recebido o dom da imortalidade conforme vontade do Deus Enil. O Napishtim, então, resolveu dar um presente a Gilgamesh, revelar um segredo a Gilgamesh. E esse segredo era muito importante. Esse segredo era um segredo que só um rei como Gilgamesh poderia receber de Napishtim. Diz ele, há uma planta que cresce viva sob as águas caudalosas de um rio e que gera uma flor muito especial, é uma flor muito linda. Mas toma cuidado, porque essa planta tem espinho e pode ferir as tuas mãos. Tá? Se puderes pegá-las, terás em teu poder uma flor, e esta flor restaura ao homem a sua juventude perdida, Gilgamesh. Para isso deverás então comer parte desta flor e serás novamente um homem jovem. Mas toma cuidado com os espinhos. Então, Gilgamesh guardou aquele presente, aquela ideia, né, de onde estava, não é, aquela flor, onde ele podia encontrar e aonde ele podia buscar para se tornar imortal. Mas até aí ele não estava muito preocupado com isso. Ocorre que Gilgamesh tinha um grande amigo, né, que se chamava Enkidu. Seu amor por Enkidu era indescritível. Enkidu era como um irmão para ele.
E um dia Enkidu morreu, né? A morte de seu irmão deixou muito triste. E viu quando enterraram seu irmão, né? Quando fizeram todos os rituais e tudo mais, e ele pensou que não queria virar pó como Enkidu. Ele que tinha sido um grande rei, né? Que é um grande rei de Uruk, não gostaria de ter virado pó depois de morto. Então pensou, né? Bom, não quero ser que nem Enkidu, a quem eu tanto amava, virar pó. Se tornou então um desesperado pela vida. Né? Lembrou-se então do segredo dos deuses que lhe fora dito pelo Unapishtim. Então resolveu partir numa grande viagem em busca daquela flor que ele deveria comer para que pudesse então ganhar a imortalidade. Gilgamesh, rei de Uruk, partiu. O que fazer? A busca da vida eterna. Este realmente é o título do capítulo do livro de Epopeia de Gilgamesh. São 7 capítulos e eu peguei só este aí que aborda essa questão da imortalidade. Então buscar a vida eterna, ou seja, como os deuses, para não virar pó após a morte, este era o objetivo de Gilgamesh. Para isso, caminhou léguas e léguas, né, até encontrar o manancial d'água e o rio caudaloso, né, que, conforme tinha lhe informado Nastim, né, seria aquele rio que produziria aquela planta ao qual ele deveria comer para ganhar de novo a força da juventude. Vejam que não era uma coisa tão difícil assim. Gilgamesh partiu, fez conforme tinha lhe ensinado. Conseguiu encontrar o manancial d'água e lá a referida planta com sua flor perfumada, linda e seus espinhos. Sabia que as virtudes daquela planta poderia devolver ao homem toda a sua força perdida. Então Gilgamesh era um rei muito bom, até pensou, os velhos voltam a ser jovens com esta planta. Vou levá-la para Uruk e também vou dar aos anciões. Após apropriar-se da flor, né, Gilgamesh não era tão esganado assim pela imortalidade, de comer logo a planta. Ele resolveu guardar aquela planta, né, e foi caminhar de volta para o seu país. Já cansado, no meio do caminho, buscou tomar o banho numa poça d'água, uma poça refrescante que tinha por ali. Entretanto, nas profundezas daquela poça, daquela lagoa de água, havia uma serpente muito esperta que conseguiu roubar-lhe a flor e comê-la. E imediatamente a serpente trocou de pele e renasceu como um jovem novo, uma jovem serpente nova. E assim retornou para o seu abrigo no fundo do poço, não é? Que Gilgamesh não conseguiu nem saber, não é, se ela tinha comido toda a flor ou não. Mas estava difícil de achá-la de novo. Gilgamesh lamentou. Esta flor era uma flor que ela não dava sempre. Ela era uma flor que dava de tempos em tempos. E que, portanto, ele tinha uma sorte muito grande de tê-la encontrado. E pensou com ele que tinha realmente algo prodigioso nas mãos, mas foi indisplicente. Foi roubado por uma cobra vil que cometeu, diz ele, comeu a minha flor e agora ela ganhou a eternidade. E eu a perdi. Gilgamesh pensou tudo isso. Portanto, concluiu ele, voltarei a ser pó como o meu irmão Enkidu. Puxa vida. Voltou. O tempo passa. Gilgamesh continua rei de Uruk. Mas os anos vão passando, e Gilgamesh morreu. Houve, então, um dia que Gilgamesh morreu, e o que ele não sabia, entretanto,
é que o grande Enlil, o deus dos deuses, já havia decretado o seu destino, muito antes do seu nascimento. Veja que Gilgamesh viveu 126 anos. E aqueles que sucederam na sua dinastia viveram entre, em média, 30 anos. Gilgamesh, portanto, viveu muito mais, não é? Viveu 4 vezes mais, né? 126 anos, do que aqueles que o sucederam. Mas o grande Enlil, Deus dos deuses, né? Quando viu os rituais de enterro do Gilgamesh na sua morte, Enlil disse, Enlil era o Deus dos deuses, tu, Gilgamesh, cumpriste a tua missão, tivesses o poder de atar e desatar no teu reino, de ser as trevas e a luz do teu povo. Ninguém jamais governou com tamanha força e tamanho poder. Foi-te dado um trono. E o teu destino não era a vida eterna, Gilgamesh. O teu destino era apenas reinar e servir muito bem o teu povo. Portanto, Gilgamesh, tu cumpristes a tua missão. Isso dito pelo Deus dos deuses, lá dos assírios, chamado Enlil. Isso nos lembra aquela ideia de algo está predestinado. Mas e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio e a predestinação. Eu sempre pergunto nas minhas aulas, tu é a favor de que as coisas estão destinadas ou tu é a favor do livre-arbítrio? Essa é uma questão importante. Está escrito, Maktub, está escrito. Podemos pensar em Moisés, por exemplo, que levou o povo da terra de Israel até Canaã, mas não entrou na terra prometida como ele queria. Morreu e ficou lá no Monte Nebo. Conta a Bíblia, em Deuteronômios, que Deus ressuscitou Moisés e levou ele embora. Os escritos revelam, portanto, o porquê que o Moisés não atravessou o Jordão, não entrou na terra de Canaã. Moisés tinha que falar a uma rocha quando faltou água. Fala com a rocha e pede a água que a rocha vai te dar água. Moisés não fez assim. Moisés bateu com a vara, com seu cajado na rocha, e aí jorrou a água. Só que Deus não gostou dessa ira de Moisés. Moisés ficou irado também quando recebeu as tábuas da lei, desceu o Sinai e viu o seu povo adorando um bezerro. E esse bezerro, ele tinha sido patrocinado e construído por Arão, seu irmão. Ele jogou as pedras da lei e quebrou-as. Aquela ira também não agradou o Senhor. E muito mais quando Moisés pede a Deus, Deus, perdoa o meu povo, senão me risca do teu livro, me tira fora do teu livro. Então esses assintes de Moisés e também de toda aquela assessoria que ele tinha, né, não entraram, não cruzaram o Jordão e não entraram em Canaã. Veja que interessante, não é? Essas comparações que nós estamos fazendo aqui. Tá? A reflexão que a gente tira daqui, né, é que esse maktub, esse está escrito, nosso destino já foi decidido por Deus. Não podemos mudar o que está previsto para nós. E o livre-arbítrio? Pois bem, eu disponho algumas referências. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, fala sobre o livre-arbítrio. Tomás de Aquino também fala sobre o livre-arbítrio. Padre Antônio Vieira, entre outros. E podemos dizer sobre a vontade e o livre-arbítrio e aquilo que é predestinado, o destino das pessoas.
não é? Então, o futuro das pessoas. Né? A Utopia de More foi publicada em 1516. Bem, e diz respeito ao ser humano num determinado tempo. A maioria dos escritos utópicos sempre nos levam para uma reflexão metafísica do homem. O que estou fazendo aqui? Quem sou eu? Por que eu vim parar aqui? Qual é o meu destino aqui? Qual é a minha contribuição aqui? O que esperam de mim? Portanto, devemos ter cuidado com as análises, com as interpretações que vamos fazer dessas narrativas, sabe? Porque existem coisas por trás das coisas. Quando olhamos algo, esse algo também nos olha. Nesse sentido, ao ler um texto sobre as utopias, poderemos correr o risco de não enxergar a metáfora que ela encerra. Qual a verdade que esconde por trás de tais narrativas? Sabemos que nas entrelinhas a verdade está ali. Quem escreveu, escreveu nas entrelinhas. E a verdade veste a máscara do deus Janus. Janus tinha duas faces, a face boa e a face má. Então a verdade veste a máscara de Deus Janus e observa o mundo com os olhos do seu tempo e não do nosso tempo. Então, esse é o cuidado que nós temos que buscar. Vai nos ajudar muito a interpretar, tá? E a refletir sobre isso, sobre a imortalidade também, e o desejo da força da juventude, tá? Os autores Marlowe, que fala sobre o Dr. Fausto, Goethe também, que tem 3 obras do Dr. Fausto, Dr. Fausto 0, Dr. Fausto 1, Dr. Fausto 2 e Dr. Fausto de Thomas Mann. Esses 3 Dr. Fausto, eles vão dar um mosaico e vão nos ajudar a responder muitas questões. Né? Veja, será impossível tangenciar a imortalidade? Ou será esta uma utopia, um desejo impossível? Enoque viveu 365 anos. Matusalém viveu 969 anos. Adão, 930 anos. A humanidade poderá chegar até lá? Não sabe. Mas eu vou trazer aqui também, tá, o que os cientistas estão desenvolvendo para a senescência, para viver um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. De forma que o mundo científico está se revelando cada vez mais e mais a favor do homem, de dar qualidade de vida, de dar condições para que ele possa viver um pouco mais, ter uma vida média maior do que a que recebe hoje. Certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Obrigado pela audiência e participação. Não deixe de se inscrever no site, compartilhar esse vídeo. Procure o meu site, que eu postei algumas referências do que foi colocado aqui. Afinal, nós vamos todos dialogar no rastro das utopias. Até lá, então.